Olha, como eu digo aqui, não basta votar, tem que acompanhar. O trabalho legislativo está aí para a gente saber o que está acontecendo. Ele é o início do que vai virar lei e vai impactar a nossa vida. E quem decide lá representa a gente que está aqui. Por isso, a gente traz aqui no DF no Ar informações importantes de votações para facilitar para você, né? Mas é só a notícia. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode entrar no site da Câmara Legislativa, aí você fica sabendo de tudo com propriedade. Vou falar com a Cristina Ottaviano agora, ela vai trazer os destaques da votação dessa quarta-feira na Câmara Legislativa do DF. Olá, bom dia para você. Estamos de preto hoje, né, amiga? Mas não estamos de luto. Não. Ô, Neila, é aquela velha história, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Se você não participa das discussões, não está ali fiscalizando, depois que isso vira regra, aí não adianta reclamar. Mas eu quero saber se você gosta de piqui, mangaba, porque tem a ver com o que foi aprovado recentemente, viu? Gosto sim, gosto de piqui e gosto de mangaba. Ah, então pronto. Isso aí agora entra na merenda dos estudantes do ensino público aqui do Distrito Federal e essa foi uma das propostas aprovadas na sessão dessa quarta-feira pelos deputados distritais. Tá vendo como são várias as mudanças aí que acabam refletindo na vida de todo mundo? E não foi só isso, viu? Além dessa nova lei, colocar como uma prioridade os frutos do cerrado para os estudantes aqui do Distrito Federal, ela também dá uma prioridade para que se faça a compra dessa merenda a partir de produtores aquilo que a gente chama de produção familiar. Significa dizer que aquelas famílias aqui do Distrito Federal que têm a renda da roça, da agrícola ali, agora elas têm um comprador importante para garantir aí a renda dessas famílias a partir do que elas produzem, que é o governo do Distrito Federal. Então a gente tem aí a meninada sendo educada a comer os frutos da nossa terra, né? Isso enriquece muito em termos nutricionais, mas também em educação alimentar. E a gente tem também aí uma questão econômica de fomento para esses agricultores que produzem aqui no Distrito Federal e alimentam a mesa de todo mundo. Uma outra proposta que foi aprovada tem a ver com aquelas pessoas que têm bichinhos de estimação. A gente sabe que muitas vezes esses bichinhos de estimação acabam se tornando entes queridos da família. Quem tem bicho de estimação em casa sabe disso. E tem uma proposta agora que ela facilita o acesso, por exemplo, de um cachorro dentro de uma instituição pública de saúde para que esse cachorro, sendo importante ali na recuperação, uma visita desse cachorro para uma pessoa que está acamada, está numa circunstância ali muito delicada de saúde, às vezes a visita desse cachorrinho como um ente familiar pode ser aí um diferencial no tratamento e até na recuperação dessa pessoa. Então esse projeto de lei agora vai facilitar esse caminho dentro das instituições de saúde aqui do Distrito Federal. Tem uma outra relacionada às pessoas com deficiência e essa é muito importante porque qualquer processo de planejamento ou qualquer processo de tomada de iniciativa, seja para qualquer coisa da sua vida, a primeira coisa que você faz é pegar um lápis, uma caneta e falar, peraí, deixa eu organizar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer em relação a esse plano que eu tenho para a minha vida. Não é diferente no governo do Distrito Federal e a se tomar planos ou a se criar políticas relacionadas às pessoas com deficiência, o primeiro passo é realmente ver o retrato de quem são essas pessoas com deficiência no Distrito Federal, onde elas moram, qual o nível de escolaridade, quantas são essas pessoas, qual a idade que elas têm. E é por isso que foi criado agora esse projeto para que haja um cadastro das pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal. E essa é uma medida que ela realmente é um primeiro passo para muitas tomadas de decisão importantes aí relacionadas a esse público. Olha, então você falou o seguinte, a agricultura familiar vai ganhar um ótimo comprador, que é o GDF, fruta saudável e orgânica para a merenda das crianças, maravilhoso. Você falou dos pets que podem auxiliar no tratamento de pessoas que estão no hospital, e é uma delícia, uma visitinha dessa pode animar um paciente. E você falou agora de acessibilidade para pessoas da diversidade funcional, o que é muito importante. A gente mostrou hoje aqui exatamente isso. Uma cadeirante, Cris, com dificuldade de entrar no ônibus porque ela diz que os elevadores não funcionam nunca. Ah, mas todos têm, mas se não funcionar é como se não tivesse, não é isso? E é muito importante a gente lidar com isso. Agora, eu sei que também teve uma votação relacionada à criação de mais regiões administrativas, né? Que regiões são essas que podem chegar agora oficiais aqui para o Distrito Federal?
Bem lembrado, Neila. Sabe que, diferentemente do que acontece em outros estados, onde você pode, por exemplo, ir criando municípios perto de uma grande metrópole, aqui no Distrito Federal a gente tem uma limitação. O Distrito Federal ele tem várias características específicas, pela maneira como foi criado, por ser a sede do poder. Então, aqui no Distrito Federal a gente não tem exatamente bairros, mas a gente tem regiões administrativas que teriam uma espécie de prefeitura própria, aquilo que a gente chama de administrações regionais, e agora a gente passa a ter mais duas. Então, hoje a gente tem um cenário de 33 regiões administrativas no Distrito Federal, mas com esse novo projeto de lei a gente passa a ter 35 regiões administrativas. Uma delas vai se chamar Água Quente, ou já se chama Água Quente, já que já está aprovada a criação dessa nova região administrativa, e ela fica ali pertinho de Furnas, ali perto da BR-060, onde você está indo ali para Santo Antônio do Descoberto, e tem uma que é a região de Arapoanga, que fica lá para o lado de Planaltina, já é um bairro formalizado, mas existem, por exemplo, muitas carências de infraestrutura que essa região, sendo bairro, não consegue ser atendida, por exemplo, pela administração regional de Planaltina. E quando você cria uma região administrativa, esse é um ponto importante que a gente deve levar em consideração. Aquela região, ela tem uma autonomia, ela tem todo um direcionamento de verba que passa a ser possível, emendas parlamentares, por exemplo. Então, isso, de fato, acaba fazendo uma diferença substancial para as pessoas que vivem nessa região. Por fim, eu quero contar de mais um projeto, que é um projeto que aprova as academias, as áreas de esporte dentro das áreas de segurança pública como algo essencial à saúde. Deveria ser assim em toda a companhia, né? E com isso a PM, as instituições, né, de segurança pública passam a contar, por exemplo, com uma outra estrutura para fomento, para crescer aí essas áreas de esporte, para que esses policiais que trabalham em serviços aí tão difíceis, né, que eles possam cuidar também da saúde própria, fazer esporte também é cuidar de alguma maneira da saúde mental. Então a gente também teve esse projeto de lei aprovado. Enfim, Neila, os deputados, eles estão de fato correndo contra o tempo. A perspectiva é que eles consigam entrar em recesso no dia 14 de dezembro. A gente tem pela frente aí votações importantes que estão relacionadas ao orçamento do Distrito Federal. Sem essas definições, ninguém termina o ano. Mas ontem também a gente já teve, por exemplo, uma sessão definindo como vai ser a posse do governador Ibanez Rocha, reeleito, que vai assumir no dia 1º de janeiro. A sessão ficou marcada para as 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Antes disso, tomam posse os deputados distritais eleitos, e a gente começa aí a ter o desenho do que vai ser o ano de 2023, e a gente continua trazendo aqui essas definições importantes para toda a cidade, a partir dos parlamentares que foram escolhidos por cada um de nós, que exerceram o mandato aí nos últimos 4 anos, e a gente continua acompanhando no que deve vir aí pela frente nos próximos 4 anos de mandato a partir de 2023. Tá certo, Cris. Valorize o seu voto e acompanhe os deputados que trabalham para fazer a nossa cidade melhor. Obrigada, viu? Você tem só uma ideia do que a turma fica discutindo lá na Câmara Legislativa, né? Tem projetos que são muito interessantes e muito importantes, e quando viram políticas públicas afetam a vida de todos nós.